Você já viu aqui no canal do Aula Paraná, nós já falamos que a gravidade, ela não existe, né, cara? É uma invenção do mundo aí, uma conspiração, né? Brincadeira à parte. Claro que ela existe, eu vou provar para você que ela existe sim, mano. E nós já fizemos isso, nós demos o primeiro passo na aula anterior sobre gravitação 1. Se você não assistiu a aula, vai lá assistir. Bem, quem está falando aqui é o professor Gustavo Treveli e hoje nós vamos falar sobre ela, a magia, a velha conhecida gravidade. Né? Isso que essa força que está aí desde o momento que nós somos concebidos lá na barriga da mames, nós estamos lá e nós já estamos sofrendo a sua ação. Vamos lá, queridos. Bem, qual é o objetivo da nossa aula? Entender como os astronautas da Estação Espacial Internacional flutuam durante suas missões, compreender a influência do Sol e da Lua na formação de marés e calcular a velocidade de escape de um corpo celeste. Bem, o que precisamos saber, né? Que você tem assistido às aulas anteriores, né, sobre sistema organizacional do universo, sobre sistema estelar, né, sistema solar, conhecer as leis de Kepler, conhecer um pouquinho sobre a gravitação, a lei da gravitação universal de Newton, que a gente falou, e também conhecer um pouquinho sobre a questão de equações de primeiro grau e regra de 3 aí por diante, ok? Bem, relembrando, né, vamos falar um pouquinho sobre a constante G, né, que a gente conversou lá. Esse G não é gravidade, ele é uma constante gravitacional. Dois corpos, ambos de massa de 1 kg, distante a 1 metro, se atraem mutuamente com uma força de, eu vou ler esse número aqui, 0,00000000667 newton, ou seja, um valor muito pequenininho, 6,67 vezes 10 a menos 11 newton, metros ao quadrado sobre quilograma ao quadrado, que é o valor da constante gravitacional de Newton. Vejam, né, que essa força gravitacional, na realidade, ela é uma propriedade das massas. Os corpos se atraem, né? Então, eu atraio a cadeira me atrai. Só que essa força é muito pequena, porque as nossas massas são pequenas, a nossa massa é pequena devido a essa constante gravitacional ser muito pequena mesmo, né? Nós estamos falando numa ordem de 10 a menos 11 aqui, praticamente. E o objeto de maior que nós temos aqui no nosso planeta é a própria Terra, né? A maior massa que nós temos é a própria Terra, próxima a nós, que tem uma ordem de 10 elevado a 24 kg. Então, assim, aí o 10 a menos 11 ele é, né, de alguma forma amenizado aí com essa massa gigantesca aí. Ok, vamos falar sobre a questão do campo gravitacional. Quanto mais próximo ao centro do planeta, no caso do Terra, maior será a força de atração gravitacional. Como a Terra tem um raio de aproximadamente 6.400 km e uma massa de praticamente 6 vezes 10 a 24 kg, é possível calcular a aceleração da gravidade da Terra. Somando o raio da Terra com a altura de corpos celestes, é possível também calcular a aceleração gravitacional na altura em que eles se encontram. Qual é a jogada aqui? Eu quero que você veja essa figurinha aqui. Funciona assim. Imagina que existe um corpo sobre a superfície da Terra, ou longe desta, tanto faz, mas que esteja por ali, próximo ao nosso planeta, por exemplo. Esse cara tem uma massa, a Terra tem a sua massa gigantesca, né? Como eu falei para vocês anteriormente nas aulas lá sobre lei da gravitação, a mesma força que a Terra me atrai, eu atraio a Terra. Ou seja, eu tenho, por exemplo, um peso de 1.200 newton. Então, eu atraio a Terra a 1.200 newton e a Terra me atrai a 1.200 newton. Essa força eu chamo de peso. Fazendo essa equivalência, nós vamos chegar a essa relação aqui, que a aceleração gravitacional, que é o G, é igual a Gzão, que é a constante, lembra, né? O 6,67 vezes a menos 11, vezes a massa, no caso da Terra, sobre a distância que eu estou do seu centro. Se eu estou na superfície da Terra, eu posso dizer que esse valor é próximo a 6.400 quilômetros. Né? Ah, mas eu estou no Monte Everest, eu estou aqui em Curitiba. Não, eu estou morando lá em Paranaguá. A diferença é muito pequena, porque né, eu subo, por exemplo, quase 1 quilômetro aqui para poder vir gravar aula, né? Moro no litoral, e eu vou perceber que para 6.400 é quase nada. Né? Então, eu posso praticamente fazer um geralzão aí como sendo sempre a mesma distância. Por isso que eu digo, inclusive, que a aceleração gravitacional, né, em torno do planeta, né, próximo à superfície, é praticamente constante. Ok? Bem, vamos responder uma perguntinha que eu fiz na aula anterior.
Sabemos que a Terra é levemente achatada nos polos. Com a informação, voltamos à pergunta da aula anterior. Por que as bases de lançamento do Brasil e dos Estados Unidos são mais perto possível da linha do Equador em seus territórios? Vamos lá. Quanto mais longe se está do centro de massa da Terra, menos será a aceleração da gravidade no local. Outro fator que auxilia também é que a velocidade de rotação da região do Equador é maior que nos polos. Então veja que nós temos dois fatores aqui. A menor aceleração gravitacional, certo, no Equador, e também a questão da velocidade de rotação nessa região ser maior também, certo? Bem, como o raio do Equador é 21,4 quilômetros maior que o raio polar, né, então esse achatamento ele é muito pequeno. Né? Lembrando, né, colocamos praticamente uma média ali de em torno de 6.400 quilômetros, mas é uma pequena, 20 quilômetros é praticamente nada comparado com 6.000. A aceleração da gravidade equatorial é menor que a medida nos polos, reduzindo em cerca de 0,5%, né, dessa gravidade. Esse valor para nós meros mortais, né, não vai fazer grande diferença. Então eu vou ficar levemente menos pesado na linha do Equador, né? Pouca coisa, certo? Mas quando nós estamos falando aqui com foguetes, aí o bagulho muda, porque um foguete ele carrega muito combustível, praticamente mais de 90% da massa de um foguete é combustível, certo? E esse combustível ele vai se mover, né? Vai sendo gasto, mas ele tem que ser levado, né, até chegar onde se pretende. Então, descontando esse 0,5% já ajuda bastante aí na questão da conta no final do lançamento, certo? Vamos lá, então, eu vou propor para vocês uma atividade. Na superfície da Terra, a aceleração da gravidade é aproximadamente de 9,81 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que a Terra tem um raio de aproximadamente 6.400 e que a massa é de cerca de 6 vezes 10 a 24 kg, calcule o valor da aceleração gravitacional da Estação Espacial Internacional, que se encontra aproximadamente a 400 km de altitude. Eu dei um dado para vocês, 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton por metro quadrado vezes quilograma ao quadrado. Eu vou dar um tempinho para vocês poderem fazer isso e daqui a pouco a gente volta para responder. E aí, meus queridões, meus pimpolhos, meus amados, meus astronautas aí, queridos, consideraram a questão? Não entenderam? Opa, só porque é um negócio de cálculo.
Calma, velho, calma, calma, relaxa, certo? Aprenda aqui comigo, vai seguindo os passinhos que você vai tirar esse ranço de matemática que a maioria do pessoal tem. Vamos lá. Então, primeira coisa, né? Eu fiz uma certa organização dos dados aqui. Primeira coisa que eu fiz aqui, eu quero que vocês prestem bem atenção. Eu tinha o valor da gravidade da Terra, isso aqui é só um valor de comparação, tá? Mas eu tenho que o raio da Terra é de 6.400 km, vou transformar para metro. Deu 64 vezes 10 na 5. A altura que eu vou subir ali é 400 km. Então, eu teria, por exemplo, aqui, uma conversão para metro de 4 vezes 10 na quinta. A massa da Terra, fiz o arredondamento para 6 vezes 10 na 24, e eu quero saber qual é o valor da aceleração gravitacional lá na estação espacial. Então, eu vou substituir na expressão G igual Gzão vezes a massa da Terra sobre R mais Rzinho mais H, tudo isso elevado ao quadrado. Fazendo substituição de dados e aprendendo lá um pouquinho sobre a questão de operação de base 10 e assim por diante, eu vou perceber que eu vou ter o seguinte, G igual 6.7, eu fiz um arredondamento, vezes 10 a menos 11, vezes 6 vezes 10 a 24, e ali embaixo vai ter o pulo do gato, que é o somar o raio da Terra com a altura que essa estação está. Se eu resolver isso, eu vou achar ali em torno de 68 vezes 10 na quinta metro, e esse valor vai ficar ao quadrado. Resolvendo isso, eu vou ter que G igual 40,2 vezes 10 na terceira sobre 4.624 vezes 10 na décima. Fazendo chunchadinha matemática, ajustando ali e tal, eu acho aproximadamente o valor da gravidade lá na ISS, né, na ISS na versão em inglês, ou EEI, que é a versão em português, de aceleração gravitacional de 8,7 metros por segundo. Vejam, né? Que interessante. Vem uma dúvida. Se a aceleração da gravidade da Terra é de 9,81 metros por segundo e lá na Estação Espacial Internacional é de 8,7 metros por segundo, e que esses valores não são muito diferentes, por que os astronautas parecem estar flutuando dentro da nave? Veja, né? Isso aqui é um gifzinho que está mostrando isso. A gravidade não é muito pequena. Como assim, cara? Como? Né? Bem, e a Lua, né, que tem a gravidade tipo 1,6? Né? Estranho isso, né? Então veja que, se você for analisar o desenho, né, a gravidade da Lua é muito menor e mesmo assim existe uma atração. Né? Por mais que seja meio pequena, mas existe, certo? Essa sensação de movimento tem. E aqui os caras estão de boa flutuando ali. Qual é a razão disso? Tá? Nós vamos responder. Vamos começar a responder essa pergunta com uma outra pergunta. Você já viu falar em simulação de gravidade zero utilizando aviões? Né? Então vejam que doido, né? Os caras conseguem fazer isso. Né? O que se faz com astronautas lá na estação espacial flutuarem é exatamente a mesma coisa que faz com que os aviões, que as pessoas flutuem nos aviões. Certo? Então o que você faz? Como o formato da Terra lembra uma esfera, a ISS tenderá a cair constantemente sem nunca encontrar o chão. Logo, os astronautas flutuarão sempre. É o que a gente chama de microgravidade. Certo? Então essa aqui é a jogada. Ele quer que você constantemente esteja caindo, certo? Em direção ao centro da Terra. Só que você nunca vai fazer isso. Por que motivo, né? Existem alguns fatores físicos aí importantes ser salientados. Bem, esse efeito a gente chama de imponderabilidade. Lá na estação espacial, os astronautas se encontram em constante queda livre. Segundo Einstein, se uma pessoa cair incessantemente, não poderá sentir o próprio peso, não diferenciando se está caindo ou sem gravidade. É o que os caras fazem com os aviões. Os aviões fazem movimentos de subida e descida, simulando durante essa descida essa microgravidade, certo? Então os caras conseguem fazer essa jogada aí. Né? Então, se você estiver em movimento com uma aceleração muito próxima, você realmente vai sentir como se não tivesse a aceleração da gravidade ali. Né? Então, não é que está cancelando, né? Está acabando com a aceleração da gravidade. É que existe esse efeito, né, da sensação de estar caindo, né, com a mesma... caindo instantaneamente, né, praticamente com o mesmo valor. Bem,
Uma outra interação que nós temos com a gravidade, muito importante, principalmente para o nosso litoral, lá para a galerinha lá da maré, o pessoal lá da praia, é o efeito maré. Se você já foi à praia, deve ter reparado que em algumas horas do dia a maré engole parte da praia. Esse fenômeno periódico se chama maré. Newton explicou o motivo, apontando a interação gravitacional entre o Sol e a Terra, e a Lua e a Terra, como responsável por esse fenômeno. Ou seja, é a Lua, né, a grande responsável por isso, junto com o Sol. Também tem outras interações envolvidas ali com outros planetas, mas o foco maior ali é seu personagem Terra, Lua e Sol. Bem, aqui nós temos um GIF, tá, que mostra bem isso. Aqui é nas ilhas de Gales, do país de Gales, né, que mostra esse efeito. Esse caminho que vocês estão vendo aqui é conhecido como Ilha da Serpente, né, porque parece uma serpente quando a maré enche aqui, ok? Bem, vamos lá. Quando a fase lunar é nova ou cheia, a maré é mais intensa, ganhando o nome de maré sígia ou maré viva, certo? Então você pode perceber inclusive a posição aqui, ó. Você tem o Sol, a Lua nova ou a Lua cheia, existe espécie de um alinhamento, então existe um bojo que a gente diz aqui, certo? Esse bojo é o que vai estar causando a maré. E o que acontece nesse bojo, né? Praticamente eu posso dizer que a Lua ela está de um dia para o outro praticamente, né, na mesma posição em relação ao eixo ali do Sol, né? Mas a Terra está girando em torno desse bojo, certo? Então, como a Terra gira em torno desse bojo, se você for imaginar aqui, ó, a Terra está girando, você terá as marés, certo? Você vai perceber que ela tem um período bem definido, né? Dá uma variaçãozinha ou outra ali, por causa muitas vezes da posição da Lua, mas você praticamente tem um período bem definido nessa parte, certo? Beleza. Quando a fase da Lua é minguante ou crescente, a maré é mais tênue, ganhando o nome de maré quadratura ou maré morta, certo? Então você perceber aqui, se você for analisar, né, percebe que o bojo está numa posição diferente. Então aqui comparado, por exemplo, você terá, né, uma maré um pouquinho mais tranquila, certo? Bem, na maré viva, as forças gravitacionais do Sol e da Lua estão no mesmo sentido. Na maré morta, essas forças, né, as forças maré provocadas pelo Sol e a Lua, estão em sentidos contrários, né? Eles estão ali com um ângulo um pouquinho diferenciado, ok? Falando um pouquinho aqui sobre essa questão lá da queda, né? A gente não pode deixar de falar sobre a questão da velocidade de escape. Um ditado fala que tudo que sobe desce. Fisicamente falando, todo objeto que sobe verticalmente atinge um certo limite, para em seguida ser atraído para o chão, mas existe uma velocidade mínima com que o objeto inicia a subida e não volta mais, deixando de sofrer a ação da gravidade da Terra, né, ou por outro corpo celeste, e atinge o espaço sideral com velocidade nula. Essa velocidade é chamada de velocidade de escape. Essa velocidade de escape, eu tinha uma ideia bem interessante, né? Quando assistindo vídeos sobre aviação, eu fiquei imaginando, por que eu gasto um monte de combustível com foguete se é só ir subindo? É porque tem essa tal da velocidade de escape. E essa velocidade de escape, ela também é uma das responsáveis por manter uma atmosfera, né? Mas ela tem um problema, ela vai tentar atrair tudo que esteja próximo ali ao nosso campo gravitacional, e isso faz com que você, para poder sair do sistema aqui, né, você gaste uma quantidade gigantesca de energia, e essa quantidade de energia é justificada por essa fórmula aqui. A velocidade de escape da Terra, nesse caso, é raiz quadrada, né, uma raiz de 2 vezes g vezes a massa da Terra em função da distância. Ou seja, cara, a massa da Terra é ela mandando, ou seja, quantos corpos com maior massa, maior a velocidade de escape, certo? E esse que é o BO. Então, se você for analisar, por exemplo, essa velocidade, né, você vai perceber que é um valor relativamente alto. Bem, repare que para a velocidade de escape, a massa da nave não interessa, apenas a massa da Terra, que é determinante porque a atração gravitacional age da mesma forma em todos os corpos, independente da massa. Certo? Bem, eu vou deixar uma atividade para vocês aqui, tá? Já vimos em outras atividades que a massa da Terra é de cerca de 6 vezes 10 a 24 e que o seu raio é de 6.400 km.
Dotando como G, constante gravitacional, 6,67 vezes 10 menos 11, qual a velocidade de escape da Terra? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem anotar principalmente os dados principais aqui e a gente volta para discutir. E aí, meus queridos, conseguiram fazer esse valor? Conseguiram tirar os dados aqui dessa questão? Se você resolveu, observou o valor, né, a intensidade dessa velocidade? Se não conseguiu, pegue lápis, caneta, leia certinho aqui, tire os dados e nós vamos discutir junto com vocês. Então, nesse caso, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar os dados, né? Eu sei que a massa, no caso da Terra, que é o nosso, em questão, é 6 vezes 10 a 24. Eu sei que o raio da Terra, já transformando em metro, quando dá rolo, 64 vezes 10 na quinto metro. Eu sei que a constante gravitacional é 6,67 vezes 10 a menos 11. E eu quero saber a velocidade de escape da Terra, sabe? Então, os dados estão todos tirados aqui. Vamos lá, então. Utilizando a expressão que a gente viu anteriormente, que é velocidade igual a 2g vezes m sobre, no caso, a distância seria o raio da Terra aqui, nós vamos ter o seguinte, substituindo os dados, v igual a raiz, 2 vezes 6,67 vezes 10 a menos 11, vezes 6 vezes 10 a 24, tudo isso sobre 64 vezes 10 na quinta, certo? Vou fazer os cálculos aqui, agora é aquela parte de multiplicação e tudo mais, né? Lembra lá? Multiplica primeiro os números, né? Multiplica o 2, 67 e o 6, deu 80,04, conserva a base e soma os expoentes. Ou seja, somando ali, conserva a base 10, somando 24 menos 11 com mais 24, sobra 13, certo? E o 64 vezes 10 na quinta fica de boa. O que eu vou fazer agora? Vou dividir 80,04 por 64, certo? Eu achei 1,25 e ali, no caso, eu vou trabalhar com a outra relação. Conserva a base e subtrai os expoentes. Ou seja, 13 menos 5, 8. Vou tirar a raiz desse cara aí. Eu vou achar que a velocidade aqui é de 1,2, melhor dizendo, 1,12 vezes 10 na 4 aí, né? Ou seja, o que eu tenho, né? Que a velocidade nesse caso seria de 11.200 metros por segundo ou aproximadamente 11,2 quilômetros por segundo. Você tem noção disso? Cara, um carro, lá por exemplo, um carro numa autoestrada na Alemanha, consegue chegar, por exemplo, um carro foi multado a 416 quilômetros por hora. Aqui nós estamos falando em 11 por segundo. É muita coisa. Por isso que a energia, nesse caso, necessária, que seria uma energia cinética, implica numa velocidade implicada, né, ter uma velocidade gigantesca. Ou seja,
para que o foguete possa atingir, né, essa velocidade, tem que ter uma energia muito grande. Por isso que a necessidade do combustível aí, ok? Bem, caso você tenha interessado, né, eu sugiro que você leia esse texto que está nesse link aqui, que fala sobre a velocidade de escape, né? Você pode elaborar questões e discuta com o seu colega, seu querido professor aí, ok? Qualquer coisa, nós temos aqui também um simulador que você pode falar sobre essa velocidade de escape, entre nesse link, certo? E o que vimos? Né, que a estação espacial, os astronautas estão em constante queda livre, certo? Isso é o devido ao formato esfera da Terra e o princípio da imponderabilidade. O Sol e a Lua exercem influência gravitacional sobre a Terra, provocando fenômenos de marés, e que a velocidade de escape é a velocidade mínima necessária para que o objeto consiga fugir da influência da ação gravitacional. Bem, nós temos aqui os nossas referências, e eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula. Não esqueça sempre de refazer os exercícios e até mais, queridos!